faz todo mundo comer bem. Cuida da geladeira dos pacientes, dos alunos, dos familiares, de quem compra por aí. Hoje a gente veio conhecer a geladeira dela para saber se ela segue à risca todos os ensinamentos. A nossa entrevistada de hoje é a professora Tereza Cristina Blasi, do curso de Nutrição da Universidade Franciscana. Professora, obrigada por deixar a gente entrar na sua casa. E ver a minha geladeira, tenho certeza que vocês querem ver. Gente, ó, surpresa, hein? Não é bem assim. Não tá lá essas coisas, mas vamos dar uma olhadinha. Ah, não acredito não. Posso abrir então, professora? Posso, fique à vontade. Me convido para abrir junto comigo. Tá bom. Vamos ver então. O que a gente tem aqui? Bagunça. A geladeira cheia. Eu tenho farelos, sementes, que eu utilizo muito, queijo, manteiga, um caldo base sempre pronto, frutas, queijos. Bem colorida, né, professora? Os vegetais sempre deixo aqui embaixo, a salada, como eu recomendo, gente, olha, deixo sempre lavada dentro do... Chega em casa, é muito fácil, tá? Armazeno também, faço arroz integral e armazeno dentro do pote, deixo dentro aqui, certo? Em cima guardo alguns iogurtes, algumas bebidas, água e iogurte, tá? Ovos e de novo sementes e somente isso. Gente, aqui embaixo, olha. Todos os mais diversos grãos do mundo. Gente, é uma maravilha isso, é uma maravilha. Eu fico feliz de ver isso aí. Até final de semana ganhei do meu irmão, do Luiz Eduardo, ganhei várias coisas deliciosas, massas diferenciadas. Tá, e é sempre assim, professora? Todos os dias da semana? Todos os dias da semana. Todos os dias da semana, porque, Bruna, é o que eu gosto de comer. Às vezes eu tenho um tempo de 40 minutos entre vir da universidade, me preparar uma comida e voltar. Eu faço. E faço coisas rápidas. Ou durante o final de semana eu faço um assado de legumes, como com ovo ou com arroz e está feito. Ou feijão também, que eu sempre deixo congelado em pequenos potes. Vamos espiar aqui então também a fruteira da professora, olha só. Tá bem recheada, bem colorida, bem bonita. Banana todo dia, mamão todo dia, laranja todo dia, tá? Agora achei um melão muito gostoso. Abacaxi às vezes, agora começa a época de manga. Então isso aí seria só pra você ter ideia, isso aí que nós vimos, seria para 3-4 dias. Eu como muita fruta. Mas, veja bem, não é para todo mundo, às vezes a gente tem que comer um pouquinho menos, né? Sim. É importante essa diversificação. A gente sempre recomenda, né, Bruna, 3 frutas diferentes ao dia. Eu como umas 4, 5. Gente, não é recomendação isso. A professora faz isso, eu faço isso como nutricionista, mas não se recomenda, tá? A vida como ela é, né? De fato, e é muito importante ver isso. E aqui já é uma dica, né, professora, em deixar tudo bem à mostra, né? Pra ser bem atrativo, tu chega, já pega ali. Gente, olha, a Bruna mas que maravilha! Ela descobriu. Quando você tem Não que eu faça em casa, né, professora? A gente sabe como tem que ser, mas não é todo dia que isso acontece. Eu chego pela manhã, geralmente eu como uma banana e como um mamão com aqueles farelos que você viu ali dentro e uma daquelas oleaginosas. Aí eu chego de meio-dia, antes do almoço, eu pego uma laranja, uma ou 2 bergamotas e de tarde eu levo uma fruta junto e daí quando chego no final da tarde em casa também como mais uma fruta. Como um pouquinho de mais fruta, tá? Tem que tomar um pouco de cuidado em relação às frutas, né? Mas aí a gente gasta, né, Bruna? Então quando eu chego, Bruna, quando eu chego muito rápido em casa e eu tenho que fazer algo bem prático, eu amo comer legumes, eu amo. Então, como eu como muito pouca carne, realmente, carne ligada eu não como, eu como um peixe às vezes, um frango às vezes, mas é raro. Então, como ovos também, mas também não como com muita frequência. Eu chego em casa e preparo algo muito rápido, tá? E eu não tenho cardápio, tá? Eu chego conforme o meu apetite, conforme a minha imaginação eu vou fazendo. E um exemplo de algo rápido é o que a senhora vai fazer aqui pra gente, né? Isso. Quero mostrar pra vocês algo que eu adoro, eu amo de paixão, que é repolho com amêndoas e semente de girassol. É uma coisa muito prática, muito rápida de fazer. Vou cortar esse alho poró, que é rápido, tá? Enquanto a senhora vai preparando, eu quero saber de onde que veio essa paixão pelos alimentos, como que a senhora começou a estudar nutrição, por quê, o que levou a senhora a entrar nesse mundo? Eu sempre gostei porque eu observava, Bruna, eu observava muito minha mãe, tá?
A comida da minha mãe era muito simples, da dona Adélia, era muito simples. E nós tínhamos uma horta fantástica em casa. E claro que nós íamos plantar. Então a gente sabia o valor daquele alimento. Tá? Nós íamos para a horta da mesma forma nós comíamos. E a mãe fazia um feijão e arroz como ninguém. Era um arroz branco, era um feijão simples, não tinha bacon, não tinha linguiça, não tinha nada. Era uma folha de louro, era um alho, mas era delicioso. Eu não sei se o feijão, o arroz esses dois pratos eram deliciosos, porque tinha essa questão de comer em família. E isso é muito importante, isso eu trago muito de casa. Nós éramos 6. Pai e mãe sentado na ponta, irmão, eu sentava do lado do meu irmão mais novo, do Luciano, na frente estava meu irmão mais velho, Luiz, na outra ponta estava o Leonardo. Tá? Então, e o pai e a mãe, o pai sentava ao meu lado. E, sabe, a nossa mesa não era muito grande, e aquela comida estava toda em cima, sempre tinha salada, sempre tinha um vegetal. Não comíamos muita carne, comíamos mais frango e era isso que tínhamos. Numa certa época, bem antes, a gente chegou a... Posso ir continuando? Claro, não, à vontade. A gente chegou a ter porco em casa, suíno, você acredita? Olha só. Chegamos a ter suíno em casa. Vou fazer aqui, rapidinho. Isso em Joaçaba, Santa Catarina. Até eu estava agora com meus irmãos e minha mãe, que minha mãe fez 85 anos, né? Estava com o Luiz, Luciano, Jussara, Maiara, uma sobrinha, a Maricela, eu acho que eu vi uma cunhada. foto nas redes sociais. Isso. Fomos ao aniversário de 85 anos da minha mãe. E foi muito bom. Sempre que a gente se reúne, aí vem todas aquelas belas lembranças da infância. Porque histórias. O que nós fazíamos? Nós sempre tivemos bronca em casa, porque sempre a fruta do vizinho era um pouquinho melhor que a nossa. E às vezes no vizinho tinha, por exemplo, morango, que a gente chamava a lemoa, e ela proibia a gente de ir lá tirar, e a gente roubava. De noite vinha a bronca, né? A bronca e umas pancadas também junto com essa bronca. Porque o vizinho reclamava. Mas com certeza. Ou íamos tirar laranja em outros pés, em outros locais. Mas era muito bom, muito bom. E a mãe levava a gente para a horta, e na horta, dependendo do tempo que tinha, dependendo da época, a gente plantava. Eu vou colocar aqui agora, gente, dê uma olhadinha. Eu vou colocar açafrão da terra. Eu uso muito isso. Muito. Inclusive na universidade tem trabalhos maravilhosos sobre isso, sabia? Açafrão da terra. E agora, gente, a gente vai fazer uma mágica. Vai colocar umas sementes de girassol aqui. Por que eu uso muitas sementes, Bruna? Por que eu uso muitas sementes? Eu uso semente porque por meio dessa semente eu consigo ter um pouco de valor proteico. Tá? Como agora vou usar umas amêndoas. O girassol está tostado, a amêndoa já está tostada. Ó, dei uma olhadinha cúrcuma também, ó. Tostadinho. Agora podemos colocar o repolho sim. E professora, dessa vontade de cozinhar que surgiu lá na infância, depois como é que foi para a ida na faculdade? Precisava escolher um curso ou sempre teve a vontade de fazer nutrição? Olha, de fato eu não sabia cozinhar, eu tenho que te contar uma história. A minha mãe começou a trabalhar e ela me colocava na cozinha para fazer um almoço para todos. Gente, saía cada desastre, você não faz ideia. Daí minha mãe muito preocupada, né? Porque você sabe, né, que algum tempo atrás a moça precisava ser treinada para casar. Ela me coloca numa escola de culinária. Eu já sabia. Olha só. E aí a gente vai aprendendo, né? Fui aprendendo algumas coisas, algumas técnicas. Com que idade? E peguei gosto. Mas essa questão de querer saber o que tem aquele alimento, qual é a diferença daquele alimento na vida das pessoas, para que serve aquilo, sempre tive isso, mas não como curiosidade mais aprofundada, científica. E aí, meus filhos já estavam adultos não, já estavam indo para a escola. Eu resolvi fazer um curso em Passo Fundo, que era... Eu queria nutrição, mas não tinha nutrição perto de Passo Fundo, onde a gente estava morando naquela época. Aí foi em 1987. Aí resolvi fazer vestibular na Universidade de Passo Fundo, morava em Carazinho, e ia todas as noites para aula para economia doméstica. Eram 4 anos de curso. Mas, o que aconteceu? A gente mudou de lugar, fomos mudar para uma cidade no interior que se chama Santo Augusto.
E aí aquilo foi me incomodando, não, mas eu tenho que continuar, eu tenho que continuar a estudar. E aí em Ijuí, que é uma cidade que fica mais perto, tinha faculdade de nutrição. Mas veja bem, isso não aconteceu comigo quando jovem. Aconteceu com quase 40 anos de idade. Então eu fui para a faculdade numa idade onde que a maior parte das pessoas não vai. Depois a gente consegue ver melhor as coisas. Aí eu fui para a Unijuí, aproveitei muitas cadeiras. Olha que beleza que fica isso aqui. Não vai água nisso aqui, Bruna. Não vai água. O que vai dar a diferença aqui, agora eu vou colocar um pouquinho de sal. E essa escola de culinária que a sua mãe lhe colocou foi com que idade? Quantos anos a senhora tinha? 15 anos. Ah, mas é uma idade que a gente começa já, né? A fazer um arroz. Mas você sabe que para a época, o que tinha para a época? Na época era assim, você tinha que saber. Sim. Né? Mas foi muito bom, aprendi a fazer. Hoje tem pratos, tem uma torta de banana que eu faço, que até hoje todos os familiares conhecem. Aprendi a fazer o bife à parmegiana. Me lembro que meu irmão ia para o exército e iria viajar para Brasília, e eu peguei e fiz um bife à parmegiana para ele. Nossa, me lembro de trazer um pote de sopa de abóbora de lá, acho que uns 2 quilômetros andei com aquele pote de sopa de abóbora, com que a minha mãe, era do jogo da minha mãe, não poderia quebrar, né? Imagina, trazendo todo aquele caldo, assim. E daí a senhora gosta de cozinhar pra bastante gente, assim? Porque eu já vi que gosta de cozinhar, né? Eu amo cozinhar. O que eu gosto de cozinhar, eu te diria que eu vou colocar limão. Por que eu vou colocar limão? Tá? Posso colocar limão ou vinagre, tá? Você vai ver a transformação que vai dar aqui, ó. O que vai acontecer? Você vai colocar ácido, vai transformar toda a cor, ó. Aquele que estava escuro. Essa é uma reação química, né? Fantástica. Olha só. Fantástico. E, gente, eu quero destacar que, além, claro, da professora Tereza Cristina ser professora, então ter toda essa habilidade para ensinar, tá bastante acostumada a passar suas receitas no Coma Bem, que é um programa da UFN TV, né? A professora que já tem aí 4 anos? Nós estamos indo pro 5º ano já. Pro 5º ano já. E a maior parte das receitas que fazemos lá são receitas criadas. Tá? Nós criamos na hora. Na hora? Na hora. Vamos decidir, vamos fazer pão, mas vamos fazer um pão diferente. Vamos fazer farofa, vamos fazer uma farofa diferente. Vamos fazer um feijão. Prontíssimo. Pronto, prato pronto. Ok? Vocês viram? Quantos minutos deu? Nem 10 minutos. Nem 10 minutos. Nem 10 minutos. Rapidinho. Geralmente eu guardo nesse tipo de recipiente, Bruna, com tampa, sempre em recipiente de vidro. Porque parece que o alimento ele mantém o sabor, e é claro que plástico é plástico, tá? E mantém o sabor. Sempre guardo dentro disso aqui. Depois a gente vai provar. Vamos seguir com... Vamos provar posteriormente. Vamos seguir com o assunto aqui. Professora, e daí na nutrição a senhora se achou, gostou do curso, depois decidiu ensinar? Sobre o ensinar, isso é uma coisa bem importante, porque eu me lembro quando era criança, a gente brincava de casinha e a gente fazia cadeirinhas de pedra. E a gente colocava uns gravetinhos como se fossem os alunos. E a gente dava aula com aquilo. Então era magnífico. Depois disso eu fui ser catequista, porque a gente dava aula. Fiquei com 14, 15 anos eu catequista. Mas a gente recebia, porque a gente fazia parte da cruzada, a igreja católica lá de Joaçaba. Então a gente tinha todo um preparo espiritual, um preparo religioso para isso. Então eu fui ser catequista como professora. E posteriormente, quando a gente voltou de Manaus, que nós moramos em Manaus, o pai dos meus filhos era funcionário do Banco do Brasil, e voltamos de Manaus para o Rio Grande do Sul. Em Manaus eu fiz muito inglês, trabalhei muito inglês, até fantástico esse apoio que eu recebi lá do pai dos meus filhos em relação a eu me especializar, cuidar das crianças em Manaus e me especializar em inglês. Voltei para Carazinho
Além de eu ir para a aula de noite, além de cuidar da casa, além de cuidar das crianças, eu comecei a dar aula no curso, no FISC, para crianças, Kindergarten. Comecei a dar aula para as crianças e depois essa professora era uma professora do Colégio Nossa Senhora Aparecida, que é do Notre Dame de Passo Fundo. Comecei a dar aula para o ensino fundamental e posteriormente passei a dar aula no Marista, em inglês. Qualquer lugar onde morávamos, que moramos em vários lugares, e eu procurava sempre dar aula. Então dava aula para os colegas dos meus filhos, para os amigos dos meus filhos, fazia turma e de uma forma didática, criava material e dava aula para eles. Tem hoje maravilhas que a gente recebe desse povo que está fora do país, são professores. Tem um menino que é o Jap, hoje ele é professor de letras e é magnífico, sabe? Então essas lembranças são muito boas. É recompensador, né, professor? É, muito bom, muito bom. Então dar aula pra mim, não sei, acho que tá um pouquinho no sangue. Uma coisa importante eu queria dizer, tá falando com a mãe, que quando eu nasci no Hospital Cruzeiro, em Joaçaba, tinha o Frei Bruno, que até, acho que foi canonizado agora. Tem um culto em relação à religiosidade desse Frei Bruno em Joaçaba, tem um monumento grande. Ele ia visitar todas as crianças que nasciam para dar benção. E ele, a mãe me contou, né, que ele colocou a mão em cima da minha cabeça e disse, essa menina vai ser professora. Falou em italiano, eu não saberia te traduzir, falou em italiano para a mãe, né. Eu me emociono com isso, porque isso aí minha mãe foi me contar há pouco tempo. Eu não tinha noção dessa história. E agora ela confirmou isso também, Bruno. E depois disso, a gente continuou trabalhando a questão no curso de nutrição. Eu me lembro que as minhas colegas, para apresentar trabalho, elas faziam toda a parte escrita, agora você apresenta, né? Então tinha alguma coisinha aí. Já tinha um dom, né, professora? Isso, por trás disso. Prof, agora a gente vai para um intervalinho, porque depois, na volta, eu quero conhecer essa casa. Pode ser? Tá bom, pode ser. Tá, combinado então. Mulheres em Cena já volta, não saia daí. Você já sonhou em empreender, mas tem medo de se perder na parte burocrática de uma empresa? Então a nossa dica de hoje é para você que ainda não conhece o ambiente de inovação da Universidade Franciscana e pensa em abrir uma empresa de sucesso no futuro. A dica é por conta do professor do curso de administração e coordenador do Espaço Ambiente de Inovação, Lissandro Dallanora. Oi, você sabe onde buscar apoio para criar o seu negócio? Diversos são os atores que apoiam o desenvolvimento de uma ideia para transformá-las em negócio. Um destes são os ambientes de inovação, que são constituídos por ambientes colaborativos, incubadoras tecnológicas e espaço para empresas residentes. Se você se interessou, fique de olho nos editais da Universidade Franciscana na página da instituição para poder participar do espaço de ambiente e inovação. Tem mais alguma dúvida no ramo da administração ou outras áreas da nossa Universidade Franciscana? Por favor, mande para a gente por e-mail ou pelas nossas redes sociais. Até a próxima dica. Tchau! O Mulheres em Cena está de volta e hoje a gente veio conhecer a casa da professora Tereza Cristina Blasi, do curso de Nutrição da Universidade Franciscana. A gente já visitou a cozinha dela, a gente já mostrou a geladeira, também circulamos pela casa e eu encontrei, gente, uma foto que eu achei sensacional. É a foto da professora Tereza com os irmãos na neve, professora. Isso, me conta dessa foto lá em Joaçaba. Foi a primeira neve que a gente viu na vida, eu acho que foi em 1967. Para nós foi uma alegria imensa, era fantástico. E a nossa mãe nos incentivava a ir para fora para fazer boneco de neve. Foi maravilhoso. Acho que nunca teve mais uma nevasca como teve nessa época. É porque a gente pode ver aqui, né, professora, que não foi um pouquinho de neve, foi bastante, né? Muita neve em Joaçaba, muita neve. E a senhora lembra bem desse dia, assim, da sensação? Lembro que o meu irmão mais velho estava com um tamanco e ele acabou caindo. Lembro que eu estava toda descabelada, com uma tiara, e a mãe disse, coloca uma touca, até parece ali um pedaço da tiara, e coloquei a touca. Mas era uma alegria muito grande. Nós fizemos muita festa nesse dia. Tinha em torno de 8 anos.
Professora, a gente vi várias fotos aqui na sua casa, né? A senhora tem 2 filhos que moram um pouquinho longe, né, professora? Ai, moram tão distante, mas moram no coração. A gente faz escolhas na vida, Bruna. Giorgio é professor numa universidade fora do país, na França. Giovanna é uma executiva de uma empresa de petróleo no Rio de Janeiro, mas eles estão bem. E isso afaga o coração, embora a saudade seja muito grande. Muito grande. E tenho 2 netas também, a Luísa e a Eleonora. Então, a gente fica aguardando o momento das férias de passar mais, e a Giovana, às vezes a gente se encontra em outros lugares, ou eu vou pro Rio 1 ou 2 vezes ao ano. E a gente vai vivendo, né, a família, e a gente fez uma opção de vida. Há uns 20 anos atrás, o pai dos meus filhos resolveu se aposentar e eu tinha recém me formado e já estava empregada e já trabalhava na clínica, trabalhava no hospital, comecei a dar aula na universidade e aí ele se aposentou, quis ir embora, inclusive ele levou todas as coisas da casa porque depois eu iria. E eu abri mão disso, abri mão desse convívio para ter a minha profissão. Porque eu gostava demais e eu amava aquilo e eu não podia abandonar. Como eu fui mudando de cidade, a gente vai perdendo algumas coisas, mas isso só me fez me dar mais força para aquilo que eu queria quando eu fiz a faculdade de nutrição. E eu queria aplicar todo aquele conhecimento porque eu tinha paixão pela nutrição. Então foi uma escolha, como é que eu vou te dizer? Uma escolha bastante consciente. Sabe, de fazer valer a minha vontade, o meu amor à profissão. E existe um pouco do arrependimento à medida que a gente vai ficando sozinha. É uma cidade que a gente não tem nenhum conhecimento, a gente não tem nenhuma relação de parentes. Eu moro longe de tudo aqui. Então foi uma escolha bastante difícil para mim. E eu acho que hoje, durante esses 20 anos, eu acho que foi a escolha certa. É importante isso, né, professora? Ter consciência daquilo que quer, né? Enxergar a sua felicidade, eu acho, né? Dá pra gente falar assim. Porque... Realização pessoal. Quando você ama muito uma coisa, você tem que fazer com muito amor e levar em frente. Você não pode desistir por nada. É claro que existem outros empecilhos, mas o meu amor pela profissão, ele foi maior. E eu querer colocar o meu conhecimento, porque eu sempre gostei de ler, eu sempre gostei de me aprofundar nesses conhecimentos. Então, como é que eu posso te dizer? Isso eu não tinha volta, era um caminho sem volta para mim. Mas daí essa saudade dá pra dar uma suprida assim com os alunos, né, professora? De certa forma os alunos trazem toda essa energia, toda essa questão espiritual, de você saber que você tá... Eles afagam, tá? Porque toda vez que você sai de casa para dar uma aula, é um viver diferente. E quando você vê esses alunos, mesmo que tenham mais idade ou menos idade, eles te dão razão da tua existência dentro do ser professor e dentro da nutrição. Eu amo demais essa profissão, então todo dia, eu sempre digo, estar em sala de aula para mim é divino, é divino. E eu agradeço muito a universidade ter me acolhido, né? Porque eu trabalhava no hospital, trabalhava na clínica e eu acabei abrindo mão do hospital para ficar na docência e na clínica. E eu vejo que eu fiz a melhor escolha da minha vida. A senhora estreou o curso de nutrição? Sim, eu comecei a dar aula para a primeira turma. Inclusive hoje nós temos, eu tenho 5 colegas que já são doutoras, que foram minhas ex-alunos, são 5 colegas que nós temos dentro da instituição. Só. Então é uma construção, a gente viu esse curso crescer, viu a grandeza que é, a gente vê a qualidade que a nutrição tem, não somente regional, mas estadual, o quanto a instituição investe, os professores de excelente qualidade, coordenação magnífica que nós temos, e toda essa construção de uma vida profissional. E ali na universidade também a senhora é bastante envolvida, né? Tem o programa Coma Bem, sim, né? Sim. Participa também das celebrações cantando. Canto também é uma coisa que a senhora gosta bastante. É muito bom. E a gente tem o grupo Amica, que está indo para o 14º ano de existência, que é com as pessoas que cuidam de pessoas com Alzheimer. Então aquilo ali engrandece muito, aquilo ali alimenta a gente espiritualmente. E a universidade por si só, dentro da questão da extensão, ela alimenta a gente.
estar dentro da universidade é uma condição espiritual fantástica. E passeando também aqui pela casa da professora, a gente encontrou vários quadros, né? Telas, professora. É uma outra arte da senhora? Eu não diria que é muita arte, né, Bruno? Você está sendo muito gentil comigo. O que a solitude te traz? Porque quando você mora sozinha, você busca fazer algo que te instigue, que te complemente o tempo. Então eu comecei a ver, depois que eu viajei muito, eu comecei a ver que eu gosto disso. Aí comecei a pintar, mas sem nenhuma técnica, buscando algumas referências, alguns livros, comecei a pintar do meu jeito. E isso me satisfaz. Fazer isso, bordar também. Então isso preenche meu tempo junto com a leitura, junto com, às vezes, assistir TV, porque TV eu quase não assisto. Mas junto com isso se complementa a minha vida. Porque eu sempre digo, eu sempre estou de férias sexta-feira de noite até segunda-feira de manhã. Só para você ter ideia, às vezes eu entro sexta-feira à noite por essa porta e saio somente segunda-feira de manhã. Com a geladeira cheia, não é difícil, né, professora? Gente, olha só, geladeira cheia. É porque você vai... É um meio... E quando eu chego em casa, parece que a casa me abraça, sabe? Então eu gosto muito de morar aqui onde eu moro. E esse tempo que eu tenho, o pequeno tempo que eu tenho, eu uso para fazer pinturas. Não é sempre, porque tem que estar inspirada, né? Sim. Aí eu começo, assim, geralmente no sábado, ali pelas 18, 19 horas e vou até o outro dia de manhã, 6, 7 horas da manhã. E é importante não se deixar bater, né, professora? Não. Né? Às vezes dá aquele sentimento de saudade solidão, dos filhos. saudade Dos filhos é muito mas grande. tem que dar a volta Sim, e ocupar a cabeça. Você complementa isso, claro, tem atividade física que a gente faz também, às vezes sair com um amigo, às vezes conversar com um amigo, mas o estar só, a saudade ela é maior. E para você preencher o seu coração, o que você faz? Você acha algo que te dê alguma razão de viver. Tá? Então eu faço isso, eu faço a pintura às vezes, eu não me considero uma pintora de maneira nenhuma, mas quando eu olho aquilo que eu fiz, eu coloquei o sentimento. E aquele sentimento eu me lembro do meu filho, me lembro das minhas netas, me lembro da minha mãe, que tem um papel muito importante na minha vida. Tá? Lembro dos amigos, muitos amigos que a gente deixou por aí, pela estrada fora, e de amigos que a gente tem aqui também. Mas essa escolha que eu fiz, ela me complementa de forma magnífica. Quem sabe mais uns 5, 6 anos a gente fica por aí, a gente possa encontrar os filhos e morar mais perto. Eu não programei isso ainda. Eu quero continuar dando aula e fazendo essas coisas boas que eu faço, não somente para mim, mas para os outros. Tá? E também dá saudade de ir para a internet, né, professor? Hoje em dia tem tanto sim. meio de se ver, né? Gente, geralmente eu falo com meu filho, falo com minha filha pelo telefone, né? Que é muito, muito, muito rápido. E mensagens, etc. A gente consegue fazer tudo isso. Eu quero falar ainda que a gente não citou a sua horta na sacada, né, professora? Pois gente, essa é uma outra sensação maravilhosa que eu tenho. Tem um pé de pitanga, que depois eu gostaria que vocês fizessem a imagem, um pé de pitanga que eu ganhei um bonsai. Eu disse, essa planta está sendo judiada aqui, vou plantá-la, ela está gigante, espero que dê flor, porque nós estamos com poucas abelhas. Tomateiro tem ali, agora já está começando com frutos, mas todo tempero que eu uso diariamente, tá? Inclusive alho poró, eu colho aqui da horta. Não tem desculpa por ser apartamento, por o espaço ser pequeno. Todo mundo pode fazer isso, sabe? E eu plantei flores também, porque flores fazem parte da minha vida, eu amo flores. E acho que isso eu aprendi com a minha mãe também, a gostar das flores, ver as flores diferentes, né? Aprendi muita coisa sobre leitura também, que eu gostaria de falar. Olhando hoje, por que eu tenho determinado comportamento, sabe? Eu me lembro da minha avó paterna. A mãe nos mandava nos finais, nas férias, passar 2, 3 semanas com a minha avó Elizabeth. E eu lembro da avó Elizabeth lendo livros imensos. Eu não imaginava, e ela lia em alemão. Como minha avó lia tudo aquilo? E aquilo, sabe, foi me enchendo. E aí eu via meu pai lendo muito também. Meu pai foi um grande leitor e ele me trouxe muita coisa boa também, que é o escutar a música clássica, eu aprender, entender uma ópera, sabe? Ele me ensinou um pouco de latim, essas coisas pequenas, sabe? E eu me lembro da minha avó na leitura, então,
olhar meu pai lendo, olhar minha avó lendo, me faz ter, toda vez que eu vou dormir, que eu lembro que eu não li pelo menos 20, 30 páginas, eu sinto uma sensação muito ruim. Para mim a leitura ela é básica para tudo também, mas é muito mais pela construção de uma vida. E eu queria falar que eu achei muito bacana também, a senhora morou em Manaus, né, professora? Como é que era lá? As crianças cresceram lá também, né? A gente ficou morando lá há 3 anos. Tá? O pai deles foi transferido para o Banco do Brasil, nós moramos lá há 3 anos. Foram 3 anos maravilhosos, porque a gente conheceu uma cultura diferente. A gente tem uma ideia errada de Manaus. Manaus, eles têm uma cultura, qualquer pessoa, você pode falar o que você quiser. O teatro, o cinema, saraus, de poesia, de cantos, de literatura. Você tem muito disso, tem muita cultura em Manaus. Então eles foram muito bem lá, tanto o Geórgio quanto a Giovana se deram muito bem lá. A gente morou 3 anos lá, ficamos 1 ano e meio sem voltar para o sul e conhecemos o interior do Amazonas, íamos à floresta, íamos ao Rio Negro, esses passeios, íamos ao zoológico. Tem até uma foto ali ao lado dos dois, vendo uma onça num local. Então foi muito bom para eles, tanto para o Geórgio quanto para a Giovana. Era bom de morar lá, então. Muito E a bom. culinária é muito diferente? A culinária é diferente, mas você faz adaptações. Eu me lembro que quando chegamos lá, Bruna, não existia leite como a gente tem aqui embaixo, só tinha leite em pó. Olha só. Teve uma época que, acho que em 1983, 84, houve uma carência de carne de gado e sal também. Não sei o que houve, não tô lembrada. E a gente fazia, sabe, pequenas porções para as crianças, a gente comia muito peixe. Lá o peixe é magnífico, então a gente fazia adaptações e aí você vai aprendendo culinária. Aprendi culinária lá também com uma senhora que morava na frente, sabe aquelas conversas de como a cultura se deu. Então para as crianças foi muito bom. E hoje para os alunos, né, professora? Todos podem os ter esse conhecimento também. Sim, magnífico. Acho que sempre que se fizer mudança é importante, Bruno. Sempre. Certo. Inclusive mudanças de vida. Com certeza, né? Que nos façam felizes. Com certeza. Professora, muito obrigada por nos receber aqui, né? Por contar a sua história. Foi um prazer muito grande. Obrigada mesmo. Obrigada, Bruna. Obrigada por dar essa oportunidade de dizer que a gente, quando ama alguma coisa, ama muito aquilo que você faz, eu acho que não existe limite, digamos, dentro do bom senso, de você se dedicar de corpo e alma a isso e entender que isso é vida, que isso é felicidade, que isso trabalha a espiritualidade e nos faz feliz. Olha só, e essa é a ideia do Mulheres em Cena. Obrigada, muito obrigada. Obrigada, professora. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.